Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 1. Tema desta semana: Igreja em Éfeso. Parte 1. A origem da degradação da igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 16 a 19. O primeiro amor. Após ressaltar os pontos positivos da igreja em Éfeso, o Senhor diz: Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse capítulo 2, versículos do 4 ao 5. Vemos que o problema principal é abandonar o primeiro amor. Você pode praticar fielmente o ensinamento dos apóstolos, que zela pela verdade, pela maneira correta de viver a vida da igreja. Mas se não tomar cuidado com o aspecto literal, poderá perder o primeiro amor. Por isso a palavra profética é tão importante. Ela nos renova e nos dá direção. Se nos apegarmos às coisas antigas e não atentarmos para a direção que o Senhor nos tem dado atualmente por meio da palavra, podemos envelhecer espiritualmente. O exemplo do apóstolo Paulo. Para a igreja em Éfeso, Paulo era modelo de amor ao Senhor e à igreja. Ele perdeu todas as coisas para ganhar a Cristo e as considerou como refúgio. Filipenses 3:8. Paulo disse aos presbíteros de Éfeso que desde o dia em que entrou na Ásia, serviu ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Atos capítulo 20, versículos 18 ao 19. Ele não considerou sua vida preciosa para si mesmo. Seu objetivo era completar o ministério que recebera do Senhor. Versículos do 24 ao 35. No relato de sua primeira viagem, vemos o quanto ele e Barnabé sofreram pelo Senhor e pelo Evangelho, a ponto de Paulo ter sido dado como morto em certa ocasião. Atos capítulo 13, versículo 50 e capítulo 14, versículo 20. Em sua vida não faltam exemplos de ações movidas pelo amor. É esse amor que deve mover-nos e não nossa ambição por cargo, posição ou por ganhar seguidores. Precisamos fazer tudo com amor. 1 Coríntios 16:14. O amor, como o próprio Paulo disse a Timóteo, procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1:5. É assim, motivados por esse amor, que servimos ao Senhor e à igreja. Somos seres humanos e não estamos livres de impurezas, como apegar-nos a um cargo, a uma posição, ou buscar fama e glória dos homens. Caso essas coisas existam em nós, o Senhor precisa limpar-nos, pois se tivermos um coração puro, motivado pelo amor ao Senhor e à igreja, seremos aprovados por Ele. O resultado de ter um coração puro é ter uma consciência boa. Não devemos fazer nada que afete nossa consciência. Se erramos constantemente e insistimos nesses erros, sem dar ouvidos à consciência, ela ficará cauterizada. 1 Timóteo 4:2. Precisamos estar sempre limpos. Se alguma coisa não está bem, se não estamos sentindo paz, devemos imediatamente limpar-nos diante do Senhor. Assim teremos uma boa consciência. Por ter um coração puro e uma consciência boa, temos também uma fé sem hipocrisia, ou seja, não precisamos fingir nem viver de aparência. Não precisamos mostrar para os irmãos que somos espirituais. Eu sou aquilo que sou. Minha vida é a mesma, longe ou perto dos irmãos, pois meu viver é motivado pelo amor a Deus e à igreja. Um exemplo do Senhor Jesus. Temos ainda o exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele serviu a Deus e aos homens com muito amor. Tudo o que fazemos, como pregar o Evangelho, servir a igreja, cuidar dos irmãos e das pessoas, deve proceder do amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Se fazemos algo de maneira automática, por obrigação, é sinal que está faltando amor. O Senhor, em seu ministério,
ensinava os discípulos na prática, saindo às ruas e resgatando as pessoas. Após ter falado aos discípulos as palavras contidas nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o Senhor desceu do monte e foi até as pessoas para curar, expulsar demônios e pregar o Evangelho. Mateus capítulo 8, versículos do 1 ao 17. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, lemos: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Versículos do 35 ao 38. Nessa passagem fica claro o amor que o Senhor tinha pelas pessoas, era esse amor que o motivava. E ele aproveitou para envolver os discípulos nessa obra tão importante, mostrando-lhes as necessidades das pessoas, bem como a necessidade de mais trabalhadores para a seara, ou seja, para a obra de Deus. Ter equilíbrio entre a palavra e a obra. No Evangelho de Lucas, o Senhor foi chamado de varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24, 19. Isso mostra como o Senhor tinha equilíbrio entre a palavra e a obra. Nós devemos aprender a ter esse equilíbrio. Precisamos muito da palavra profética, pois é ela que move tudo. Mas quando chega a palavra que exige prática e quando é praticada, transforma-se no mover de Deus. O Senhor se move por meio de seu povo. Esse mover faz a obra de Deus, faz sua vontade acontecer na terra. Se você é forte em palavras, em liberar mensagens, procure aperfeiçoar-se um pouco mais no que diz respeito à obra em sua cidade ou em sua região. Se você não é um comportor dinâmico, pode pelo menos ajudar a promover esse encargo para que também em sua cidade e em sua região haja a execução da obra de Deus por meio da comportagem dinâmica do Avança Jovem, do Expo Livro, das unidades do CEAP, que produz os comportores das redes de cuidados das igrejas e dos irmãos que contatam as pessoas nas ruas. Dessa forma, devemos estar equipados com a palavra, mas também devemos transformá-la em ações para promover a obra de Deus em cada cidade e em cada região. Assim, a vontade de Deus será executada na terra.